E até você passar a se encontrar, o que te fazia perseverar? Era a sua intimidade? Era talvez você depois ter outras pessoas vivenciando aquilo que você também estava vivendo, que o Senhor também coloca no nosso caminho, às vezes pessoas passando por processos, ou pessoas que já estão no nível a mais para nos aconselhar. Sim. Com você, o que foi te fazendo criar raízes? Eu sempre tive um sonho, que era transformar o mundo para Jesus. Eu sempre tive esse sonho, mesmo quando eu não tinha tanto relacionamento com Ele. Eu queria que as pessoas conhecessem a Cristo. E o que me motivava era saber que um dia, e eu sabia dentro de mim, eu tinha essa voz dentro de mim que me dizia, um dia você será uma voz para Cristo. Um dia as pessoas escutarão a sua voz e da sua voz sairão palavras do Senhor. E o que me motivava era saber que quanto mais eu buscasse dessa palavra, mais perto eu estaria desse propósito, que era o propósito que eu tinha pra minha vida. Que é o propósito que todos nós temos, na verdade, porque todos somos chamados para pregar, ir ao mundo e fazer discípulos. Sim. Então, eu sabia disso e eu me motivava porque eu sabia que eu precisava crescer na minha intimidade com Deus para que mais pessoas também pudessem encontrar essa intimidade com Ele. E daí você foi enfrentando essas barreiras. essas rejeições e essas barreiras, apenas persistindo. Sim. Sem tentar mais ser quem você não era, mas consciente de quem você estava se tornando. Exato. É isso. Você falou que você teve esse encontro com o Espírito Santo, né, no seu quarto. Você sentiu algo diferente? Como que foi? Foi algo que te surpreendeu? Como foi esse momento? Assim, é uma história incrível. E eu costumo dizer que só vai entender quem já viveu algo parecido. Porque parece que é até loucura. Até quando eu conto, parece que não aconteceu. E ao mesmo tempo que parece que aconteceu, parece que não aconteceu. Eu literalmente vi uma mão. Eu não vi mais nada, eu vi só uma mão. E essa mão se esticava na minha frente. Sabe quando um homem, num filme de romance, alguma coisa, está chamando uma mulher pra dançar uma valsa? Eu vi uma mão sendo esticada na minha frente. E nesse momento eu tava sentada no chão lendo a Bíblia. Eu gosto muito de sentar no chão, sempre sentado no chão. Eu tava sentada no chão, encostada na minha cama, assim, lendo a Bíblia. E eu vi a mão. E essa mão, é como se essa mão... Eu não ouvi nenhuma voz, mas é como se essa mão me convidasse pra dançar. E eu segurei na mão e eu levantei. Eu não via mais a mão, mas eu sentia ela em mim. Essa mão tocou no meu ombro e eu senti outra mão nas minhas mãos. E eu senti um abraço. E nesse abraço, eu dancei com o Espírito Santo. E ali eu sabia que eu tinha encontrado o Senhor e que nunca mais eu seria a mesma. E isso já aconteceu algumas outras vezes, de eu ter essas experiências de sentir fisicamente o Senhor. É muito engraçado, porque você sente fisicamente, mas não sente ao mesmo tempo. Você sabe que tá ali, mas não tá também. Mas é algo muito real. E quando isso aconteceu, é como se eu tivesse saído do lugar que eu estava. Eu já não estava mais no meu quarto. Eu não sabia onde eu estava, mas é como se eu estivesse pisando um solo celestial e sentindo a presença do Senhor. A partir dali, assim, o que você passou a fazer de diferente ou a perceber de forma diferente? Você assumiu mais firmemente o teu propósito? Você teve mais encorajamento justamente para não olhar para aquelas pessoas que estavam te julgando ou estavam desmerecendo aquilo que você estava buscando? Todas as vezes que eu me sentia rejeitada, eu sentia alguma dor, eu sempre lembrava daquele momento. Eu voltava para aquele momento, o momento da intimidade. Todas as vezes que eu sentia essas situações difíceis e que eu pensava em desistir, eu lembrava. Mas como você se sentiu? Nada vai te fazer sentir daquele jeito. Nada é como a presença de Deus, nada é como o toque do Senhor. Então, mesmo que agora você esteja num momento, algo momentâneo que está doendo, mas vai passar, você precisa lembrar que você pode voltar para aquele momento de intimidade e se você permanecer e persistir, se você perseverar, esse vai ser o seu futuro pela eternidade. Quando você para de pensar no hoje, no agora, como alguém finito e você começa a imaginar a eternidade e pensar que na eternidade você vai caminhar com o Senhor todos os dias e você não vai só pensar sobre quem Ele é, mas você vai saber quem Ele é, você vai vê-lo, você vai tocar. Eu não consigo imaginar ver e tocar nas mãos feridas de Jesus por mim. E quando eu começo a imaginar que a eternidade é real e que eu vou estar lá e você vai estar lá e a gente vai estar com o Senhor, as minhas dores momentâneas e as dificuldades do hoje se tornam muito pequenas comparado ao que a gente vai poder viver. É muito engraçado porque isso aconteceu esses dias. Eu tava tomando soro.
Um exemplo bem, bem infantil, mas no simples do Senhor, ele fala. Eu tava tomando soro e na hora de tomar a furada, eu tenho medo de agulha. Na hora de tomar a furada, eu sempre penso, daqui a 30 segundos já não vai doer mais. Daqui a 30 segundos. Agora tá doendo, mas daqui a 30 segundos vai acabar e vai passar. E esse é o pensamento de quem vive para a eternidade. Mesmo que hoje e agora esteja doendo, mesmo que agora esteja tomando uma furada, ou o inferno esteja se levantando sobre a sua vida, pregar o evangelho não tem sido fácil. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo momentaneamente, qual é o eterno? Qual é o eterno? Quando será que vai acabar? Não acaba. A vida com Jesus não acaba. Então, se você pensar que amanhã pode ser o dia que você já vai estar com ele, as coisas momentâneas, elas passam rápido. Jay, você já se imaginava, mesmo falando que queria, né, levar a palavra adiante, você já queria pregar a palavra como uma profissão, assim, você já se imaginava dessa forma, ou você sonhava com uma outra profissão e vou levar isso junto, porque afinal é um chamado para todos. Sim. Você tinha sonhos de infância, de vou ser um astronauta, mas vou falar de Jesus lá o dia que eu pisar, que a câmera estiver lá, eu na lua. Como você se imaginava e se imagina hoje? Eu sempre gostei de câmera, mas eu nunca quis trabalhar com internet. Na verdade, eu achava muito ruim. Eu era do tipo contra. Eu era contra TikTok. Meu irmão é mais novo e ele começou com isso de TikTok lá em casa. E eu ficava assim, pai, manda esse menino desinstalar esse aplicativo. Só tem porcaria nesse aplicativo. Não tem nada legal. Só tem promiscuidade. Ele não vai aprender nada com esse aplicativo. E assim, nessa época eu tava estudando pra fazer medicina. Eu fiz cursinho pra medicina por 2 anos. E por incrível que pareça, eu ia dizer do nada, mas foi de repente. Porque o Senhor não faz as coisas do nada. De repente, um pouquinho antes da pandemia, eu tava num culto com o meu pai. Foi até assim que eu entrei na internet. Eu tava num culto com o meu pai, ainda estudando pra medicina, ainda com essa vontade no meu coração. E era uma palestra sobre como as redes sociais eram prejudiciais para a nossa sociedade. E eu tava lá. É isso, concordando, porque eu era desse time. E meu pai virou pra mim, tocou assim no meu joelho e falou, filha, pega seu celular e agora e baixa o TikTok. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, quê? Você tá bem? Tá passando mal, quer um remédio, quer uma água? Ele realmente disse pra eu baixar o aplicativo que o palestrante estava dizendo que era extremamente prejudicial. E aí eu parei assim, eu falei, meu pai tá ficando doido. Meu pai, não vou fazer isso, pai. Por quê? Ele, filha, confia em mim. O Espírito Santo tá falando comigo, faz. Aí eu, tudo bem, eu vou fazer. Aí na minha cabeça, eu vou fazer por obediência a meu pai, mas isso não vai dar certo. Eu ainda quis ser teimosa. Baixei o aplicativo, eu tinha um vídeo que eu tinha gravado pra a classe de adolescentes da igreja e postei o vídeo. Desliguei meu celular e no outro dia, quando eu acordei de manhã, assim, antes de desligar o celular, eu falei, acho que eu falei até em voz alta pro meu pai, eu falei, ninguém quer ouvir de falar de Jesus nessa plataforma. Você acha mesmo que alguém entra aqui pra ouvir sobre Jesus? Eles entram pra dar risada, entram pra ver promiscuidade. Mas aí no outro dia, quando eu acordei, 8 da manhã, tinham dado assim 12 horas no máximo. O meu vídeo tinha mais de 1 milhão de visualizações. Eu tava com 20 mil seguidores. E o vídeo tinha muitos comentários. Muito obrigada, eu precisava dessa palavra, o Senhor me encontrou. Que saudade da presença de Deus. E naquele momento o Espírito Santo falou, você disse que ninguém queria ouvir falar de mim na rede social. Mas a verdade é que as pessoas estão sedentas, precisando de mim. E não tem ninguém falando. E é por isso que hoje eu te levanto. Para ir pro lugar que você não queria. Pra falar sobre mim. E aí Deus mudou todos os meus planos. Mudou o que eu queria, mudou até o que eu não queria. Porque na verdade, a medicina foi algo que era o sonho de outras pessoas pra mim. E eu acabei aceitando esse sonho dessas outras pessoas pra mim. E eu tava feliz com isso. Mas quando eu parei de aceitar o sonho de humanos pra mim, comecei a receber o que Deus tinha pra mim, eu entendi o senso de propósito que eu tinha. Eu comecei a pregar na internet, isso acabou estourando a bolha da internet, eu comecei a pregar fora, pregar em outras igrejas, pregar em outros países, e o Senhor foi me levando a viver esse propósito. Ali você tomou a decisão a partir desse único TikTok? Ali você já sabia que tinha algo diferente ali, que era um chamado. Quando eu vi 1 milhão de visualizações, foi como se
tivesse caído a ficha. Ontem à noite eu tava falando que ninguém queria ouvir falar de Jesus. Tava sendo completamente teimosa com meu pai e com Deus. Dizendo que ali não era o lugar pra pregar. Lugar de pregar é no púlpito. Lugar de pregar na frente da igreja, no templo do Senhor. E aí no outro dia de manhã o Espírito Santo diz: você tem certeza? Eu tô te dando uma ferramenta incrível que você pode alcançar 1 milhão de pessoas. Quando que você poderia juntar 1 milhão de pessoas em um lugar? Nem estádio junta 1 milhão de pessoas, mas com um vídeo pregando a palavra, 1 milhão de pessoas puderam ser alcançadas por essa mensagem. E então caiu a ficha do que o Senhor queria pra minha vida. Eu fui a primeira cristã a pregar no TikTok. Olha, tinha alguns que cristãos no legal. TikTok já, mas que gravavam conteúdo secular. Nada errado, mas não eram pregações. Sim. E aí eu comecei a pregar, e o mais incrível é que 2 meses depois veio a pandemia. Então tudo fechou. E as pessoas não tinham pra onde ir. As igrejas fecharam. Você trancou faculdade? Você fez... Nessa época eu tava terminando o 3º ano ainda. Ah. Eu tava estudando pra medicina ainda na época do ensino médio. E acabou. A escola fechou, a gente tava tendo homeschool, as igrejas fecharam e todo mundo preso em casa. E aí Deus diz: 2 meses atrás eu te levantei na rede social Pra porque as pessoas só teriam a rede social pra ouvir do meu nome. E é agora que eu te levanto. E a rede social foi crescendo cada vez mais. E eu fui vendo a mão do Senhor, sabe?